Olá, alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula online de Bioquímica Clínica. Lembrando que essa aula, além de gravada, também é disponibilizada só o PowerPoint para vocês, tá? E a intenção é diminuir esse espaço entre o professor e aluno nesse momento diferente para todos, tanto para o professor quanto para o aluno, e para que a gente possa, dentro de todas as nossas ferramentas, diminuir esse espaço entre aluno e professor e que a partir daí a gente consiga também ter conteúdo e junto com esses conteúdos o nosso aprimoramento, que é a nossa função principal. Então sejam todos bem-vindos, espero que estejam todos bem e se Deus quiser já já estaremos todos juntos na forma presencial. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre infecção do trato urinário. E, aproveitando, vamos abordar, como nós já citamos em sala de aula, as características das funções renais, citando alguma delas, como que essas funções se desempenham quando a gente tem algum processo infeccioso ou até mesmo algum processo inflamatório, quando a gente encontra um agente etiológico, no caso aí, principalmente as bactérias, tá bem? Então vamos à definição do que seria uma ITU, uma infecção do trato urinário. Então qualquer invasão e multiplicação do trato urinário, qualquer agente etiológico na sua totalidade do trato urinário, vai ser classificada como uma infecção. Tá? É uma infecção comum na comunidade e no hospital. Então, uma colonização por micro-organismo, invasão e propagação de agentes infecciosos no trato urinário. E aí a gente inclui bexiga, uretra, pelve e ainda o parênquima renal. Tudo isso vai ser classificado como uma infecção do trato urinário. E o que é importante a gente citar neste momento? Uma criança, um adulto e um idoso vão ter diferentes tipos de infecção do trato urinário. Tá? Então a gente vai ter que observar isso numa criança. Como que essa criança adquiriu essa infecção? Existe diferença. Como um adulto reage a essa infecção? Existe diferença. Como um idoso é acometido por essa infecção? Existe uma diferença. Então, um exemplo, a criança e o idoso, elas têm uma imunidade diferente da imunidade do adulto. E uma vida e um hábito diferente. Então, precisamos atentar muito para isso. O homem, ele tem diferenças anatômicas da mulher, por exemplo. E essa infecção também pode ser complicada ou não complicada. A maioria das pessoas, elas têm essas infecções, ocorrem essas infecções, são identificadas essas infecções do trato urinário e não tem complicações alguma. Mas nós já observamos por artigo, por notícias e mesmo dentro do ambiente hospitalar que a gente encontra diversas infecções, cistites que se complicaram e que pacientes chegaram a vir a óbito. Então é importante relacionar toda a clínica desses indivíduos dentro dessas diferenças, onde eu vou observar contato, onde eu vou observar a quantidade, a patogenicidade do agente etiológico, não só dentro da identificação, onde eu preciso observar, por exemplo, a imunidade desse indivíduo, a alimentação, como essa pessoa está dentro do desenvolvimento na sociedade. Mas o que isso tem a ver? Isso está relacionado, por exemplo, dentro de um exemplo simples, uma modelo. Por que eu citei a sociedade? Uma mulher que é modelo. Ela, por exemplo, não tem uma alimentação adequada, vive no estresse, tem essa imunidade baixa devido ao estresse da própria profissão, a alimentação que ela tem faz com que ela tenha que ter um corpo dentro dos padrões de, de alimentação, por exemplo, ela é muito magra, isso pode gerar uma desnutrição, por exemplo. Já ouvi casos e já vi casos, relatos, né, e principalmente artigos de mulheres que têm mais infecções urinárias por não ter uma alimentação adequada, por ter alguns aspectos de desnutrição. Então esse é um exemplo da diferença. Mulheres sexualmente ativas
Então, todas essas características têm que ser levadas em consideração. Vamos falar um pouquinho da incidência. Então, no sexo masculino é muito comum, até 1 ano de idade, devido a malformações congênitas, Pops-Melm, né? Por exemplo, a fimose em crianças de até 1 ano, mas que eu já observei também em crianças com 10, 12, 15 anos. Eu já observei um caso hospitalar onde o paciente tinha 27 anos e ele tinha infecções urinárias recorrentes por ter aquele prepúcio peniano aumentado. Então ali ficava localizado, era difícil de fazer higiene, ele tinha inclusive uma dificuldade de manter relação sexual. Então, é no sexo masculino mais suscetível até 1 ano de idade por malformações, mas a gente também pode abranger uma idade maior, tá? E pacientes do sexo masculino de 50 a 60 anos de idade, por problemas prostáticos. No sexo feminino, a idade pré-escolar é 10 a 20 vezes maior do que no sexo masculino, porque é onde a menina, a moça do sexo feminino, começa também a desenvolver alguns hormônios. E a própria anatomia genital feminina, ela é mais propícia a desenvolver a infecção urinária. Epidemiologicamente falando, no sexo feminino, você também tem uma incidência maior, como eu já citei. Uretra curta, o uso de espermicida, o ato sexual, ele também propicia uma epidemiologia mais recorrente. Na gravidez, porque tem alteração de pH vaginal. Quando o paciente é diabético, e ainda mais higienização. No sexo masculino, a hiperplasia prostática, devido ao aumento da próstata, também tem uma incidência maior. E a própria característica sexual, devido ao sexo anal, você ter uma incidência maior também. E epidemiologicamente se encontra mais infecções urinárias devido ao quê? A gente sabe que uma das bactérias que mais acomete a infecção do trato urinário é a Escherichia coli, a E. coli, que é um bacilo gram-negativo. E ela habita no intestino. Ou seja, quando você tem contato com a região anal, às vezes até pela própria higienização errada da mulher, quando defeca, você vai ter essa bactéria que povoa o nosso intestino, no caso estão presentes nas fezes, povoando, tendo contato com a região genital. A partir daí, você tem o desenvolvimento da infecção urinária, que é muito comum nos pacientes que praticam sexo anal, por exemplo. No caso aqui, no sexo masculino, você tem uma incidência maior, ok? Pessoal, a transmissão ela se dá normalmente via ascendente, ou seja, as bactérias que colonizam a região perianal devido a uma higienização, atividade sexual, uso de espermicida, como eu já citei, e a própria alteração do pH. Por quê? É importante ressaltar que a mulher todo mês, normalmente, ela tem o quê? A menstruação. E também tem o período de ovulação. Isso gera alteração desse pH. Quando esse pH fica menos ácido, mais alcalino, ele, obviamente, por questões técnicas, químicas, que o pH ele é uma barreira natural, esse pH aumentando, ele fica mais suscetível ao ataque, à multiplicação microbiana. Então, a partir daí, você tem uma característica infecciosa muito maior. Tá? Ainda, a utilização de espermicida ou no ato sexual ou através do próprio preservativo também faz com que essa infecção seja transmitida. Então vamos a algumas síndromes principais, que é o conjunto de fatores infecciosos que a gente vai observar. A principal é a cistite, né? Que é a invasão e aderência da bexiga mais a resposta inflamatória. Eu posso ter dissúria, que é quando eu tenho dificuldade de urinar, ou ainda palaciúria, que é quando você vai muitas vezes ao banheiro, você tem aquela vontade, o indivíduo, o paciente tem aquela vontade constante de ir ao banheiro. Isso se dá pelo aumento do número de micções, né? Ou seja, o organismo, a bexiga, ela está querendo eliminar aquele agente etiológico. Então, é muito importante que a gente relacione isso.
Então vocês vejam, o paciente tem dificuldade de urinar e ao mesmo tempo vai várias vezes ao banheiro. E por que a pouca quantidade muitas vezes ao dia? Porque essa multiplicação bacteriana é presente no indivíduo que tem a cistite. Ele está povoado, a bexiga está povoada de micro-organismos, de bactérias. E essa cistite, essa bexiga, quer eliminar esse agente. Então é importante, por exemplo, que o paciente beba muita água para ajudar a eliminar esses micro-organismos. Então, você vai ter aqui nesse conceito, conceituando a cistite, uma infecção bacteriana aguda da bexiga. Flora semelhante de outras infecções. Então, as principais que acometem são as enterobactérias, no caso a Escherichia coli, que na literatura cita-se mais de 70% das infecções do trato urinário por Escherichia coli. Mas ainda pode ser acometida por Proteus, Enterobacter, Klebsiella, a Pseudomonas e até mesmo Staphylococcus. Mas a principal, a que mais acomete, é justamente a Escherichia coli. Então veja, por que eu coloquei aqui para vocês um slide da anatomia? Para que vocês relembrem, para que vocês estudem e lembrem um pouquinho da anatomia, tanto masculina quanto a feminina. Então vejam aí nessa imagem, um dos diferenciais é justamente o quê? Então veja que a gente tem o leucócito e tem ali o agente etiológico, tendo o ataque lá na bexiga, ok? Pessoal, a infecção do trato urinário, no caso a cistite, é uma causa muito comum, tá, nas emergências, com sintomas muito intensos, uma rápida evolução. Então esse paciente, ele tem uma rápida evolução, seja masculino, seja feminino. É muito comum a gente observar pacientes do pronto-socorro, né, nos UPAs, com sintomas intensos. Normalmente chegam de madrugada, e aí é necessário fazer, no caso, um exame de urina 1 para observar o número de leucócitos alterado. A gente vai observar o número de leucócitos muito elevado. É claro que no momento da emergência você não consegue fazer uma cultura, você não tem como fazer uma cultura porque ela leva de 3 a 5 dias. Já temos hoje alguns meios de cultura que com 24 horas a gente consegue liberar o resultado. Mas o normal é de 3 a 5 dias uma cultura. Então, o que normalmente se faz? Um exame de urina 1, onde a gente já comentou em aula sobre esse exame, né? E dentro do exame de urina 1 você vai observar o número de leucócitos alterado muito alto e até mesmo a presença de hemácias, o que indica um processo inflamatório normalmente. E aí, claro, junto com a clínica, você vai diagnosticar essa infecção do trato urinário. E também podemos observar bactéria, mas não conseguimos identificar o tipo, qual a bactéria. Mas no exame de urina, muitas vezes também conseguimos identificar que tipo, que você tem a presença da bactéria. Não conseguimos saber qual é, mas conseguimos observar a presença. Na gravidez é muito importante que a gente diferencie. Por quê? Se esse paciente, sexo feminino, a gestante, está com infecção de trato urinário, ele pode ser confundido em alguns casos com as contrações e até mesmo os pacientes podem ter, né, eles podem ter a confusão aí de achar que é um parto, né, dependendo, claro, do período da gravidez que ela está ou até um aborto. Então é muito importante esse exame de urina nessas pacientes, mesmo na unidade de emergência e principalmente se for gestante, ok? Pessoal, depois nós temos a pielonefrite, que vai ser invasão e aderência nos rins, mais resposta inflamatória, onde a gente vai observar dor lombar, febre, calafrios, náuseas e vômitos. Então também é sempre importante fazer o exame de urina, mas que às vezes você pode precisar de alguns exames complementares, como ultrassom, né? Ultrassom abdominal, às vezes o endovaginal, para fazer a caracterização e aí junto com o exame de urina, que pode ter a presença ou não de cálculos de vias renais, como oxalato de cálcio ou fosfato triplo amoníaco magnesiano. Temos ainda a pielonefrite aguda, que é parênquima pelvo-renal, levando sintomatologia característica. Então você vê a presença de dor intensa desse indivíduo. E a partir daí podemos ter também a bacteriúria assintomática. O que é essa bacteriúria assintomática? Né? Ela é significativa, mas sem sintomas. Então você faz o exame de urina, né? Ele dá positivo,
tem o crescimento desse agente em 2 uroculturas consecutivas, mas o paciente não tem sintomas, ele não tem dor, ele não tem ardência ao urinar, ele não tem coceira, não tem prurido, mas você faz a cultura e ela dá positivo. Então você tem uma bacteriúria. Esse paciente vai ter que ser medicado da mesma forma como se ele tivesse uma cistite ou uma pielonefrite. Ele vai ter que ser medicado através da urocultura com o antibiograma, que eu vou falar no final dessa aula, e a partir daí ele vai ser caracterizado como uma bacteriúria, ou seja, ele tem a presença de bactéria, mas não tem os sintomas. Tem ainda a síndrome uretral, que são sintomas de dissúria ou palaciúria com urocultura negativa, mas com leucócitos. Aí você vai falar assim, mas professor, como que ele pode ter presença de leucócitos, mas a cultura da negativa? Em alguns casos, e se você tem a presença de leucócito, o que é o sinal? É o sinal que você tem um agente etiológico. O leucócito não está lá para atacar ninguém à toa. Se ele tem uma resposta imunológica, ou seja, se você tem leucocitura, que é a presença de leucócito, é importante lembrar que você vai ter leucócito quando você tem a presença de algum agente etiológico, um vírus, um fungo, uma bactéria. Mas aí o que acontece? Em alguns casos, esse paciente toma, por exemplo, a medicação de forma incorreta. Então você foi lá no médico, era 4 horas da tarde, e você tomou, e você estava com muita dor, e o médico te receitou uma medicação, um norfloxacino, um ciprofloxacino, e você já tomou essa medicação 4 horas da tarde. No outro dia você vai até o laboratório, por exemplo, para fazer a cultura. Você colhe a primeira urina da manhã, fez a sepsia de forma correta. O que acontece? Essa medicação, ela já vai fazer efeito e vai inibir. Então a sua urocultura vai dar negativa. Mas os sinais e sintomas estão lá. E os leucócitos, que é uma resposta imunológica, também está lá. Mas a cultura da negativa. É muito comum pacientes que estão fazendo uso de medicação. Eu já encontrei em urinas com pus significativo, ou seja, com a presença de leucócitos significativo e a cultura da negativa. Então é muito importante tomar cuidado, porque muitas vezes o próprio médico vai achar que a sua cultura está errada. Daí a importância da fase pré-analítica. Daí a importância da citação na fase pré-analítica, ou seja, você observar todas as medicações que o paciente está tomando, você observar tudo que esse paciente relata, porque isso vai ser muito importante na clínica do médico depois. Pessoal, temos ainda os fatores de virulência, que é bactéria que pode ser da microbiota do intestino, porém patológica no trato urinário, que foi justamente o que eu citei no início da nossa aula. Aqui no início eu citei justamente que bactérias que são da nossa microbiota normal, exemplo a própria Escherichia coli, mas que estão presentes lá no trato urinário e que vão causar infecções. Etiologicamente, a mais comum, como eu já citei, é a coli, e aí vocês podem observar pelo próprio slide. Nos hospitais, as enterobactérias, Proteus, Pseudomonas são as mais comuns no meio hospitalar. Pessoal, o que é recorrência? Eu tenho então a recaída, que é quando eu tenho a presença da mesma bactéria do mesmo organismo que não foi efetivamente tratado, ou por medicação errada, tomava de forma incorreta, que vai ocorrer até 2 semanas após o término do tratamento, ou ainda reinfecção, que é um novo episódio de infecção pelo mesmo ou pelo novo micro-organismo. Então, vou dar um exemplo. Uma mulher sexualmente ativa teve uma infecção do trato urinário, uma cistite, tomou a medicação de forma correta, certo? 1 semana, e ela ficou livre dessa bactéria. Passado 2, 3 semanas, ela tem uma relação sexual com um indivíduo, o mesmo ou outro indivíduo, que tem a infecção do trato urinário, mas que não tratou. O que ela vai acontecer? Ela vai se contaminar novamente. Isso é uma reinfecção. Agora, ela tomou a medicação, com 3 dias, ela começou na quarta-feira a tomar a medicação. No sábado, devido à ausência de dor, ela não teve mais dor, não tem mais secreção, ela para de tomar a medicação. O que acontece? Ela não eliminou totalmente esse micro-organismo do seu trato urinário. Ela para de tomar, na segunda, terça-feira, essa bactéria já está multiplicando de novo. A partir daí, ela tem uma recaída simplesmente, porque ela não terminou o tratamento, ok? Gente, aqui no final da aula, a gente terminou a parte de infecção. Eu citei, né, a coleta urinária, lembrar que é jato médio, após sepsia, primeira urina da manhã, né?
um período de latência de intervalo de no mínimo 2 a 4 horas, ou seja, você vai colher a primeira urina da manhã, mas você foi no banheiro 4h30, 5 horas da manhã, voltou a dormir, 6h30 você levanta e colhe essa urina de novo. É interessante esperar pelo menos de 2 a 4 horas para colher essa urina novamente, ok? Por quê? Para se ter uma concentração maior e de relevância importante clinicamente, tá? Mas eu coloquei aqui então um pouco da coleta, que você vai estudar só para relembrar, tá? Coloquei como que o material deve ser destinado, coloquei como coletar, coloquei a diferença, né? Coloquei a análise macroscópica para que você já identifique se esse potinho, né? Se esse material está coletado de forma correta, tá bom? Coloquei ainda o diagnóstico, só para que vocês tenham um material mais completo, tá bom? Mas isso já vai totalmente ser direcionado para a parte laboratorial, mas é importante que vocês tenham a noção do que é um antibiograma, tá? Para que ele serve, quando que eu tenho uma urina com leucócitos, tá bom? Ainda coloquei aqui um meio de cultura para vocês terem noção, eu sei que vocês já tiveram microbiologia, mas só para relembrar um pouquinho, né? E hoje nós temos aí um meio de cultura que são mais rápidos, e ele já seleciona o tipo do micro-organismo. Coloquei para que vocês tenham conhecimento, tá bom? Ainda coloquei um pouco das famílias das enterobactérias, que são as que mais acometem, onde elas são encontradas, e ainda de que maneira a gente pode fazer a classificação das infecções e onde principalmente elas ocorrem, ok? Vejam aí, coloquei as mais comuns, né? Para que vocês também tenham alguma noção de quais elas são mais acometidas, tá? E o aspecto das colunas, tá bom? Pessoal, tarefa para a semana que vem. Então vocês vão relacionar a análise de urina aos fatores renais. Quais as possíveis alterações? Então eu quero que vocês exercitem entre vocês, entre os colegas, através de artigo. Lembrem-se também de observar o artigo que eu deixei para vocês junto com essa aula, é muito importante. E lembrando que a gente está à disposição constantemente no Zoom, no horário de aula, e também no Google Classroom lá no chat, tá bom? Estudem bastante, como eu já disse no início da aula, é um momento novo para todos, mas nós professores, coordenação, estamos disponíveis e fazendo de tudo para que vocês possam ter um espaço mais próximo do presencial possível, tá? A gente está fazendo de tudo para fazer o mais parecido, o mais próximo possível do presencial, para que você sinta a presença dos professores, para que você sinta o comprometimento dos professores e para que você sinta essa presença, né, dentro do estudo de vocês. Estou sempre à disposição, também tem o WhatsApp que na medida do possível eu respondo, mas lembre-se que o horário de aula é primordial para que vocês também tirem as dúvidas, ok? Mais uma vez, muito obrigado a todos. Momento de descontração aí, tá? Para que a gente consiga sobreviver e viver em paz nesse momento, tá bom? Muito obrigado a todos mais uma vez. Um grande abraço e estou sempre à disposição. Tudo de bom.